Bom dia! Convido você nessa manhã, meu amigo, minha amiga, nesse sabadão de louvor, aqui diretamente dos estúdios do Parque da Cidade, estúdios naturais, não é verdade? Hoje, dia 24 de abril de 2021, diretamente aqui de São José dos Campos, para todo o Brasil, todo mundo. Eu e você juntinhos, cantando ao Senhor nessa manhã, claro, com músicas do CD Frutos do Espírito. E nós queremos desde já nos colocar na presença do Senhor nessa manhã, pedindo que o seu Espírito Santo venha nos acompanhar em todo o nosso ser, nosso coração, nosso emocional, nosso psíquico, nossa parte física, todos os órgãos sejam restaurados, restabelecidos, organizados pelo Espírito Santo de Deus, agindo no nosso interior e ao redor de nós, é claro, proporcionando a fé em execução para que possamos assim, como está lá na Capela Sistina do Vaticano, de um lado o dedo de Deus e outro lado o dedo do homem tocando um ao outro. E é o que nós queremos nessa manhã, eu e você, pedimos já ao Espírito Santo que nos ajude para que nós possamos tocar no Senhor. Eu e você tocar, sentir, experienciar, vivenciar com a presença do Espírito Santo de Deus nos direcionando para tudo isso. Cantemos, irmãos! Como é que é? Todo poder, todo louvor. Sim. Raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. E muito obrigado, Espírito Santo, pois desde já tomas o controle de todo esse momento em cada lar, em cada coração, em cada espaço, que nesse momento se une conosco para buscarmos aqui. Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, vem sobre nós, nós precisamos de Ti. Honra e poder, e como é bom, meu amigo, minha amiga, mergulharmos nos átrios do Senhor. É claro que ao redor de mim, na verdade mesmo, a realidade, não existem só a natureza. O Espírito Santo, as forças celestiais, os anjos, às vezes alguns que vêm com eles, você saber, né? Pode ter até um arcanjo no meio, serafim, vai saber, conforme acontecem essas manifestações. E nós precisamos realmente de todo esse momento em nossa vida, em nosso coração. Por isso queremos declarar, eu e você, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Vem, Espírito Santo, quebrantar os corações doloridos. Justificado. Bom dia para Ceci Meuri, grande amiga, que já está com a gente aqui nas ondas da internet. Também Maria Merces, bom dia para você, querida. Que o Espírito Santo possa visitar os corações de todos nós. De você também, Maria Merces, Ceci Meuri. Vem, Espírito Santo, nessa manhã. Justificado pelo sangue do Salvador. Do Salvador. Um bom dia para Maria de Brasília,
Também a Rose de São José dos Campos. Bom dia para Dora de São José dos Campos, participando desse momento. E você, meu amigo e minha amiga, que sempre nos assiste, nunca deixou seu nomezinho, nunca se identificou. Ontem mesmo recebi uma ligação de uma senhora que nunca tinha conversado com a gente, mas sempre estava participando. E é uma alegria poder nessa manhã estender as minhas mãos, segurando nas tuas, e nos unirmos na presença do Espírito Santo de Deus. Anjos cantando, homens orando, e Deus reunindo o teu povo, ó Alfa, Ômega, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, sim, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta. Um grande dia em que tu e então, o que vai acontecer com a gente? Então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia! Um bom dia para Sofia Parente, querida amiga. Deus te abençoe, o Espírito Santo ilumine você nessa manhã. Sim, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. E como é bom cantar logo cedo, não é verdade? Quem canta, diz os ditados populares, os males espanta. E é o que nós queremos nessa manhã, guardar a maldade que está em nós, em vasos lacrados e fechados, para que ela não venha manifestar. E as de fora, com o escudo da fé, nós rebatemos, e com a espada do Espírito, para que não nos atinja os dardos inflamados do maligno, e nós possamos estar sempre em proteção. Ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Que bom, meu amigo. Que bom, minha amiga. Estamos aqui com a nossa discoteca, como sempre, para que possamos juntos, nessa manhã, nos colocar mais ainda diante de Deus, para a nossa conversa, para o nosso bate-papo de hoje, a respeito da Sagrada Escritura, é claro.
Ninguém chega a lugar nenhum, meu amigo, minha amiga, sozinho. Jesus poderia ter escolhido esse caminho sozinho, sempre caminhando sozinho, ele cumprir toda a sua missão. Bom dia para Vilma Aparecida, acabou de entrar aqui. Deus abençoe você, minha amiga, seus caminhos sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Então, como estamos falando, meu amigo e minha amiga, nós precisamos partilhar. Nós precisamos interagir. E esse é um caminho até mesmo que prende hoje em dia e faz tão importante um aparelho de celular, não é verdade? Porque a pessoa está interagindo. Você já viu alguma vez? Eu tenho certeza que já. Eu não só vi, como também já experimentei isso. Você está de repente num lugar assim, aí você começa a assistir alguma coisa, aí dá a coisa muito engraçada, você quer rir, aí você começa a rir. A pessoa que está fora, ela fica olhando você com o celular na mão, rindo. Mas o que está acontecendo ali? Uma interação. Uma interação que muitas vezes não acontecia por causa da timidez, que era uma barreira, e com o aparelho não tem timidez, porque você está conversando, você está... Só quando você liga o vídeo para filmar alguma coisa, aí realmente às vezes você, né, fica um pouco tímido. Mas na maioria das vezes você fica mais à vontade. E é isso que prende. É isso que faz dos nossos tempos um tempo assim. Só que veja bem, uma coisa é você dialogar com a pessoa através de uma escrita, através de um vídeo, através de um áudio. E outra coisa é você estar perto da pessoa. Perto da pessoa, não tem como a gente disfarçar. Enquanto você conversa por escrita, pelo vídeo, pela imagem, você está sendo ali e vivendo ali aquele momento. Só que até os antigos vão falar, você só conhece uma pessoa se você comer 1 quilo de feijão com ela. Não é? Seria o quê? A convivência. É a convivência no dia a dia que vai fazendo com que isso aconteça. Nós vemos diversos casos nas redes sociais de mulheres ou homens que se envolveram através do celular e quando foram morar juntos tiveram um choque muito grande. Uns, graças a Deus, encaminhou, outros não. Mas a importância maior em tudo isso está, em primeiro lugar, na necessidade que nós temos de interagir, em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa interação, esse diálogo, essa conversa, esse relacionamento, ele não pode só ficar no celular, ele deve vir para a vida do dia a dia. Para que realmente nós possamos trocar aquilo que Deus colocou em cada um de nós, que são os mecanismos da alma. Se você só exercita a sua razão, a parte intelectual, a região aí da mente, dos pensamentos, das emoções, e você não coloca sua alma para também participar, a sua alma, a minha alma é parte de nós. Não adianta, não tem como arrancar. Eu vou tirar minha alma fora, vou ficar só eu. Não tem jeito. Aonde eu estou está a minha alma. Não tem como separar. É por isso que nós sempre falamos nas redes sociais, né? Que nós precisamos
unir a espiritualidade com a vida social. Porque se nós não unirmos e deixarmos só a parte humana, ontem eu ouvi falar de uma notícia que a pessoa assistiu, me contou, de uma mãe e a madrasta que espancaram uma criança de 6 anos durante vários dias. Eu pergunto a você, vocês já viram algum cachorro espancar um outro cachorro? Você já viu na natureza alguém ir lá e arrebentar com outro? Isso acontece quando está com fome, é um instinto animal de comer. Mas fora isso, não tem. Então, o comportamento do ser humano hoje, ele está abaixo do nível animal. Por quê? Porque os animais não fazem isso. Você não vê um cachorro, você não vê um gato dilacerando um ao outro, sabe, cortando a cabeça, você não vê. Você não vê, nós não assistimos essa cena. Se fosse nascer numa selva, talvez viria por causa para a pessoa se alimentar, mas tinha um objetivo, o alimento. Então o ser humano hoje, ele está abaixo do nível animal. Por quê? Eu pergunto a você. Porque se tirou justamente aquele ponto fundamental que dava limite para o ser humano. Que põe um freio no ser humano. Aí você pergunta, mas qual o limite? A espiritualidade, a alma, a relação de alma. Eu não sei se você já reparou que às vezes nós temos 2 comportamentos diante da mesma situação. Às vezes a pessoa chega em você e quando ela chega assim, ela chega com a alma, ela não chega sozinha, só com a parte humana, ela vem com a alma, ela fala assim, ô meu amigo, me perdoa, eu acabei cometendo um erro aqui no trabalho e vai te causar prejuízo. Você tem um comportamento disso. Agora aquele outro fala, eu errei, e não dá nem bola, você tem outro comportamento. Lá, se eu não me engano, no Japão, se você bater o carro no carro do outro e a pessoa sair brava, né, que bateu, se você falar para ela assim, me desculpa, na hora ela muda o jeito. Não, que isso, quebra todo aquele alvoroço da situação. Uma palavra, desculpa. Para você falar desculpa para uma pessoa, geralmente a alma tem que participar, porque você está reconhecendo em você um limite, um erro, e a nossa parte racional não gosta disso. Ela é orgulhosa, ela é autossuficiente, ela quer ser a dona da casa. Então quando você usa a palavra desculpa, você está sendo impelido nesse comportamento com a participação da alma junto com a razão. Não está separado. Agora, quando é razão, você já vai querer dar soco, brigar, puxar arma, dar facada, não é isso que a gente vê por aí? É um instinto puramente humano. Só que, infelizmente, isso está implantado na sociedade. Na política, na religião, em tudo. Na economia, em tudo. Nos esportes, em tudo. Tem aquela cena que você vê na televisão, de aquele casal, um palmeirense e um corintiano, os dois abraçados juntos, torcendo, e tem aquela cena que você vê de um corintiano e um palmeirense dando facada no outro, paulada, não é isso que nós vemos na TV? São 2 momentos diferentes. Um momento está abaixo do nível animal. O outro momento é de alma. O casal ali, palmeirense, corintiano. O importante é o futebol, não é o Palmeiras ou o Corinthians. É a alegria dos dois, a interação, o respeito, a consideração, a amizade. Isso tudo é lindo. Só que o que dava freio para isso na sociedade era a espiritualidade. E mesmo assim,
no passado deixou muito a desejar. Porque eu conheço isso um pouco, né? Graças a Deus. No passado, existia separação de classes. A classe nobre e o povão. Quem era a classe nobre? Eram os grandes empresários, eram os homens ricos, era a igreja. Zé Luiz, você falou da igreja. A igreja, só via na história. Não estou mentindo, não é um ponto de vista meu. Está isso escrito. A igreja, ela participava dessa classe alta. E o povão lá embaixo. Então essa espiritualidade nós não precisamos. De forma nenhuma. Porque ela só serve para o povão. Para a classe nobre, a classe alta que é bem menor. O povão, o dia a dia dos relacionamentos na sociedade, na política, em tudo que acontece, é outro nível, o nível baixo, do lado de baixo. E o nível do lado de cima, naquela época, era a igreja, né? Os homens políticos da época, a nobreza, os ricos, os empresários e a igreja no meio, participando dessa beleza aí, né? Não sei se é beleza, né? Então nós precisamos hoje de uma participação da espiritualidade no social, mas não dessa forma. Mas sim daquela forma que se você jogar no Google, você vai se alegrar, você vai saborear os grandes homens espirituais que, quando participaram da sociedade, eles agregavam, eles uniam, eles distribuíam a igualdade, o amor, a solidariedade, o carinho, a atenção, a beleza de um relacionamento. Tudo isso, gente, isso existiu no passado. Mas também existiu uma igreja que estava lá em cima e o povo sofrendo lá embaixo. Só que nós precisamos, nesses tempos agora que o Senhor está preparando a terra, arando, né, com o coronavírus, não que ele mandou isso, ele tirou dessa situação bem maior. Então essa preparação da terra para que as sementes que venham a ser plantadas agora sejam sementes que venham a aproximar sociedade e espiritualidade. Porque aí põe um freio, aí põe um limite. Porque se você largar esses quadros que a gente vê aí, animalescos do ser humano, vai só piorar. Não tem outro remédio. Vamos fazer a passeata pela paz. Naquela hora, beleza, emocionante, todo mundo chora, a televisão mostra, é bonito, mas entrou no dia a dia mesmo, de novo entra, porque o problema não está do lado de fora, está no lado de dentro de cada ser humano. E o lado de dentro tem uma coisa, né, um ser, não sei se esse é o nome, né, uma disposição, uma parte, na verdade o termo é esse. Dentro de nós existe uma parte nossa que ela é composta pela alma. E a alma é que dá o equilíbrio no nosso comportamento, como eu citei há pouco. Mas a alma, ela precisa de alimento. E o alimento da alma não são coisas humanas, são coisas espirituais. Então daí a necessidade do mundo espiritual aproximar do mundo humano para começar a colocar regras, organizar. Você já viu aquele condomínio que é uma bagunça? Você não viu, você já ouviu. Porque o síndico não está nem aí. Aí de repente troca o síndico, não muda. Ele começa a fazer isso, fazer aquilo, muda tudo, não fica um novo condomínio. Então, é preciso justamente isso. Uma nova forma para que o ser humano comece a se relacionar diferente. Mas aonde vai buscar elementos para trabalhar no interior do ser humano aqui fora? Não há, não existe. É dentro e é alma. E a alma só tem acesso ao mundo espiritual. Então, por isso que eu volto a dizer novamente,
É preciso o quê? Porque está assim, a sociedade está aqui e o mundo espiritual está aqui. É preciso aproximar um do outro, para que comece a se organizar o comportamento humano, de fato. Agora, para isso, existe toda uma metodologia, uma programação, como diz, né? Um projeto a ser discutido, a ser apresentado, com começo, meio e fim, com passos concretos. Aí, realmente, isso colocando isso na prática, começará a dar resultados. É numa repartição, um exemplo, tá? É numa repartição de uma empresa, antes de começar o trabalho, colocar um som, são ondas teta, que é a onda que acalma. Ou ouvi falar isso também, o som dos golfinhos. Então, ter ali uns 5, 10 minutinhos antes do trabalho, para um relaxamento, uma conscientização. É você chegar no hospital, você ter um sonzinho desse no ar, para a pessoa que chega nervosa, irritada, ela acalmar ali na recepção. Esse som vai acalmando. Por quê? O interior calmo se organiza melhor a doença. O interior desesperado faz aquilo despontar com mais força. Então, eu só dei 2 exemplos. Em toda a sociedade, só que para isso não é só chegar lá e fazer. Existe uma metodologia, existe um trabalho a ser feito, uma conscientização daqueles que trabalham ali, uma formação. E para acima disso tem que ter uma liderança. Por que na Inglaterra é 20 mil reais? Eu estava pensando isso ontem. Por que na Inglaterra é 20 mil reais o salário emergencial? E no Brasil 250. Porque a Inglaterra, quem governa a Inglaterra é um pouquinho de gente. Que é a turma lá do rei e da rainha. Poucas pessoas. Brasil não é assim. Não se iluda. Tem o presidente, depois tem a camada grossa, que é os grandes empresários. Esses que estão, né? Eu não posso falar porque coitado de mim, né? O José Luiz da Atena, que é o xará, ele fala porque ele tem estrutura atrás. Eu não posso falar, coitado de mim. Mas eu posso falar sim, que existem aqueles grandes empresários que mandam. É embaixo da camada. Depois tem outra camada embaixo. Depois vem a camada dos políticos que são subdivididos, né? Você não tem ali deputados, senadores, né? Pessoas mais graduadas. Então são camadas no poder. Todas elas se interagem. Então essas camadas precisam ser organizadas. Com o quê? Com espiritualidade. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Só que precisam ter pessoas que estejam abertas a compreender isso, a analisar isso, a esmiuçar isso e a reorganizar isso. Aí o comportamento humano vai começar a dar resultado. Agora, enquanto nós vivermos, sabe, nessa fantasia de que não, é só a gente fazer um movimento aqui, é só a gente fazer um movimento acolá, são elementos externos que não conseguem atingir o profundo ser humano. E é por isso que nós começamos a nossa conversa hoje falando a respeito da necessidade que nós temos de partilhar. Da partilha, da conversa, da análise. Porque com certeza, através disso, os frutos serão grandiosos. Olha para você ver. Jesus, quando ele esteve no meio de nós, existiam muitos grupos políticos e religiosos. Mas eu quero citar aqui 5 grupos fortes religiosos. Os fariseus eram um grupo,
Os saduceus era outro grupo. Os zelotes, do qual veio Judas, né, Iscariotes, os zelotes era outro. Os essênios eram outro. E os herodianos eram outros. Eram 5 grupos. 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Niki, Ni, Sanchi, Goro. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Veja bem. 5 grupos. E eu pergunto a você, alguma vez Jesus se dirigiu aos herodianos? Não, você não vê Jesus falar dos herodianos. E dos essênios? Também não. Os zelotes, os saduceus, os fariseus, que eram os mais agressivos, né? Os fariseus eram os mais agressivos, que era o grupo religioso da época. E eles ali, olha, ficavam naquela... Aí um dia chegou, está na palavra de Deus, não me veio essa passagem na hora que eu estava preparando esse momento hoje, senão eu tinha marcado aqui para a gente poder guardar e falar para você. Mas tem uma passagem no Novo Testamento que chegaram os discípulos e falaram: Senhor, Jesus falou, fale, meus queridos, né? Jesus, tem um grupo de pessoas lá, a gente não sabe se é fariseus, se é saduceus, se são zelotes, se são essênios, se são herodianos, estão falando do Senhor. O Senhor quer que a gente vá lá e ponha um fim nisso? Jesus falou: não, jamais, jamais. Quem não está contra mim está a meu favor. Deixa eles falar de mim. Deixa eles falar de mim. O que Jesus quis dizer com isso? Que o importante é ele. Não é o grupo. Se é fariseu, se é saduceu, se é zelote, se é essênio, se é herodiano, não. Se era judeus, né? Porque os judeus também na época, não. O importante sou eu, porque eu sou a luz do mundo. Eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ide, pregai a boa notícia. Boa notícia, meu amigo, minha amiga, é boa notícia. Você traz uma notícia que a pessoa fica sentindo mal, não é boa notícia. Boa notícia não traz coisas más. Se o seu discurso para falar de Jesus faz com que a pessoa fique irritada com o que você está falando, a pessoa fique, sabe, querendo xingar, brigar, não é boa notícia. Jesus não mandou pregar isso. Jesus mandou pregar a boa nova. A boa nova, a boa notícia. Que é quem? É Ele. Jesus entrou no templo, pegou a Torá, abriu, falou, leu lá, Isaías 61. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E enviou-me levar a boa nova aos humildes, curar os corações doloridos, anunciar o ano de graças da parte do Senhor. Então veja bem, Ele é o princípio. Então numa sociedade, gente, quando a gente está falando com a sociedade, você não pode chegar lá e falar que você, olha gente, você tem que seguir, nós somos fariseus. Porque a gente tem um caminho com Jesus maravilhoso, uma espiritualidade maravilhosa, a nossa doutrina ela é fantástica, ela tem isso, ó. Não. Você tem que seguir Jesus, você tem que ser saduceu. Porque os saduceus, eles pegam uma linha grega e tem toda uma dimensão espiritual. Não, você tem que ser zelote, porque a política é o principal. Você faz política em todos os lugares, você tem que falar de Jesus na política, colocando a política no meio, não sei o que lá. Aí chegam os essênios, não, você tem que viver recluso no meio do deserto, e cada um vem apresentando. Não, gente. Nós temos que, na sociedade, aproximar a essência, porque dentro de uma repartição pública, dentro de um meio político, dentro de uma área da sociedade, ali vão existir fariseus, saduceus, zelotes, essênios e herodianos, todos convivendo. Então você não pode chegar lá e falar só dos fariseus, os saduceus vão ficar tristes, e se os saduceus ficam tristes, você não está pregando boa nova, você está pregando má velha. Se você está convivendo com todos eles, zelotes, essênios, herodianos, zelotes, tal, e você começa, de repente, a defender que o seu grupo é o melhor, você está provocando o outro que é do outro grupo, entristecendo o outro que é do outro grupo. Isso é anunciar boa nova? Eu pergunto a você.
Então nós precisamos renovar o nosso entendimento, gente. Nós precisamos até mesmo para servir o Senhor, aproximar de nós a espiritualidade, porque a gente está servindo o Senhor muito com a forma racional. É razão. É razão. E servir o Senhor não é razão, é espiritualidade. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diziam que os cristãos, eles partilhavam dia a dia nas casas o pão com alegria e singeleza de coração. E as pessoas de fora começavam a ver a alegria deles e falavam assim: nós também queremos participar desse grupo, porque esse grupo de vocês tem uma alegria. Porque é boa nova, aonde há boa nova, alegria. Aonde há uma velha, a divisão, a partido, sabe? Todo mundo quer engolir todo mundo quer pisar em todo mundo. Na igreja, em todos os lugares, isso acontece. Em todos os lugares. Às vezes a coisa é mais sutil, mas acontece. Então é preciso, primeiramente, a essência. A essência. A essência é o fundamental. Travou tudo aqui. Agora voltou. Desculpem a interrupção, mas são as tempestades que às vezes passam por nós, né? Mas vamos seguir. Importante que nós estamos na mesma live, né? Não acabou. Mas, meu amigo, então, você me entende bem como nós precisamos alimentar a parte espiritual para a nossa relação em todas as áreas da sociedade. Essa é a grande vontade de Deus. Que haja essa unidade, essa harmonia. Agora é claro, se você chegar e for lá numa reunião dos fariseus, você tem que se comportar ali dentro daquelas regras. Você tem que ser ético. Respeitar. Então você entra lá, você vai se comportar como os fariseus. Se você entrar num grupo dos saduceus, você irá participar ali das regras dos saduceus. Se você adentrar nos zelotes, a mesma coisa, nos essênios, a mesma coisa, com os herodianos, a mesma coisa, mas você não pode chegar lá no meio dos fariseus e falar que eles têm que virar saduceus. Não vai dar certo. Não é boa nova. Agora todos vão falar que caminham com Jesus. Então Jesus passa a ser a grande essência, a pedra angular de toda a relação humana, independente aonde ela aconteça. Ele passa a ser a pedra angular. E é esse o meu papel. Se você perguntar para mim, Zé Luiz, qual que é a sua religião? Olha, eu sou católico. Conheci Jesus na Renovação Carismática em 1984. Quem rezou para mim a infusão do Espírito Santo foi o Padre Betão, aqui da minha cidade, né, que hoje é pároco aqui da Vila Maria. Ele era seminarista ainda, ele era meu servo no grupo, e na hora da oração de efusão, a primeira vez que eu chorei diante de Deus foi através do grupo do Padre Betão, o qual ele orou por mim. Saudoso Padre Betão, Deus abençoe ele. Certo? Agora, o meu trabalho aqui, e o meu trabalho na sociedade, aonde quer que eu esteja, eu tenho que falar da palavra de Deus, aonde Jesus é o Senhor, e respeitar todas os outros grupos. Eu preciso respeitar. E o que? Me unir, interagir com ele. Nós somos irmãos. A prioridade é que nós somos irmãos, filhos de Deus, chamados a nos amar, a nos relacionar, a nos ajudar. Aí lá para terceiro vem o grupo que
Que aí tem as suas próprias regras, a sua doutrina, o seu jeito de caminhar. Eu tenho muitos amigos evangélicos. Já orei num monte com os evangélicos. Nossa, foi maravilhoso. Já fui em cultos evangélicos. Mas eu sou católico. Sabe? Eu servi o Senhor na igreja até 1990. Aí em 1990 o Senhor falou para o meu coração: filho, vai pregar o meu nome para fora. Aqui tem muita gente fazendo isso, lá fora não tem ninguém. Eu volto a falar isso, sempre conto essa história. Aí eu fui para as escolas evangelizar. Comecei sozinho, fizemos um grupo de pessoas que a gente trabalhava nos retiros no meio do ano, palestras toda semana na sala de aula. Foi assim. Aqui em São José, Estevão Ferri, Marechal Rondon, João Cursino, Roncone, Sueli Antunes de Melo, Flávio Berling Macedo, todas as escolas, Lipe Catão, né? Todas as escolas. Aí depois disso foi pro rádio. Foi quando eu fui pro rádio, comecei nas rádios comunitárias. Cheguei lá, o rapaz falou: olha, você fazer programa religioso, você tem que fazer um programa de romântico, 1h30. Eu dou meia hora para você fazer religioso. Falei: beleza, é o que eu quero. Me basta meia hora. Depois Deus vai conquistando espaço, com a graça dele. E depois passou um tempo, eu já fazia 2 horas de programa cristão, e no sábado, e assim foi. Depois fui para as rádios, né, oficiais, Metropolitana, aqui no shopping, Golano Brito. Fui na rádio do Mota e do Nascimento, em Caçapava. Fui para a rádio regional lobatense, do falecido Rossege, né, lá em Monteiro Lobato. E assim fui galgando, e depois daí fui para as redes sociais a partir de 2004, tempo do Orkut. Os antigos lembram, os jovens não. Né? E assim viemos caminhando. Então o meu chamado por Deus foi eu estar anunciando a boa nova fora da igreja. Então fora é uma coisa, dentro é outra coisa. Nós precisamos enxergar isso, compreender isso e perceber que isso alega o coração de Deus. Porque Jesus teve essa postura. Ele não teve separação. Ele não teve separação. Jesus chamou um zelote para seguir ele, que era um homem político, que era Judas Iscariotes. Olha, Pedro, pescador. Simão, zelote, como Judas. João, o mais jovem. Tiago, né, irmão de João. Aquele que era sócio de Pedro e André na pescaria. Né? Depois nós temos Tiago, filho de Alfeu, que fez a epístola aos Tiagos, a epístola de Tiago, né? Na Sagrada Escritura. Temos André, irmão de Pedro, falamos agora. Felipe, né? Que era de origem grega. Olha você ver a mistura que Jesus fez ali nos 12 apóstolos. Não era todo mundo bonitinho, tudo do mesmo grupo, né? Falava a mesma língua, não. Bartolomeu, um homem realmente verdadeiro, autêntico, né? Temos Mateus, cobrador de impostos. É aquele que roubava o povo. O que acontecia? A pescaria era o maior produto, né, de renda econômica da época. Então o povão ia lá, pescava os peixes. Aí os cobradores de impostos pegavam os peixes e separavam. Ficava a maior parte para eles e dava a minoria para o pescador, para o povo ali. Então ninguém gostava de cobrador de impostos, porque eles utilizavam dessa profissão para roubar o povo. E Jesus chamou um deles para seguir ele, que foi o Mateus, cobrador de impostos. Bartolomeu, né, falamos agora, que não tinha falsidade. Tomé, um cara que era incrédulo, o bicho. O bicho só acreditava se ele botasse a mão ali, sabe? Ele não acreditava facilmente, não. Mas Jesus chamou ele também, ué. Jesus chamou o Judas Iscariotes, que ia trair ele, e o Judas Tadeu, que escreveu a epístola aos Judas. Epístola aos Judas não, epístola de Judas. Esse grupo de 12, totalmente diversificado, né, nós diríamos hoje, comparado ao que nós acabamos de falar, era uma mistura de fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos. Por quê? Por quê, gente? Nós temos um conceito
que a unidade ela acontece entre um grupo. A unidade acontece entre um grupo quando vem uma fada madrinha, assim, ou vem o Espírito. A gente tem essa ideia de fantasia, né? Vem o Espírito Santo e faz que todo mundo fique unido. Oh, nós somos unidos. Dá a mão aí, a mão tá aqui. Ah, vamos dançar. Ah, Isso não é união, gente. A união é de dentro do coração. A união acontece, veja bem, a união entre um grupo acontece quando há diversidade. É claro. Porque se for todo mundo igual, a união não vai funcionar. A união é eu que sou. Fariseu, saber conviver com o saduceu. A gente respeita um ao outro, não é? Naquilo que somos diferentes, e a gente se une naquilo que somos iguais. E nós firmamos naquilo que é a nossa união. Então, a nossa união é essa. Dá um exemplo. Vamos dizer que os fariseus, eles acreditassem que Deus só está dentro do templo. E o saduceu não, Deus está dentro do templo e fora também. Então haveria um respeito. Se a gente vai orar com a turma dos fariseus, vamos conversar. Um dia a gente ora dentro do templo com vocês exercitam, né? Nós que estamos indo orar dentro do templo, vamos exercitar essa diferença. Isso vai nos aproximar, nos unir, vai haver esse respeito. E você outro dia vem orar onde eu tenho costume de orar, para isso acontecer com você também. Então passa a se relacionar aquele grupo respeitando a diferença e se unindo aonde existe, né, aquilo que eles pensam em comum. E aí vai fazer com que haja uma harmonia, um respeito, sabe? Dentro de uma casa, às vezes você tem um palmeirense, um corintiano e um são paulino. De boa. Às vezes lá em casa, por exemplo, né? Tá aparecendo, eu sou palmeirense, né? Tá tendo o jogo do Corinthians, eu sento lá junto com meu filho. Às vezes até torço pro Corinthians, porque eu sei que se o Corinthians ganhar, meu filho vai ficar feliz. E isso me deixa feliz, é claro. Então vou torcer pro Corinthians. Agora eu vou chegar lá, como palmeirense, sabe? Vou começar a criticar, a humilhar meu filho, porque o meu time tá ganhando dele. Eu estou fazendo meu filho ficar triste. Então o que nos une não é a alma. O que nos une é parte humana, racional. Só que nós precisamos nos unir na alma. E unir na alma, o valor do meu filho está acima do futebol. Ele é o meu filho. Se é um amigo, o valor do meu amigo está acima do futebol. Se é um ser humano, aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Isso está acima do time que ele torce ou eu torço. Mas a beleza é o futebol. Ou seja, quando em casa, quando o Palmeiras perde, o meu filho me respeita, nunca zoou comigo. E quando o time dele perde, eu também nunca zoei com ele, porque em primeiro lugar está o respeito entre eu e meu filho com relação ao futebol. Eu estou dando um exemplo, tá? Assim em todas as áreas da sociedade é possível a convivência entre pessoas diferentes. É possível. Por favor, me entenda, não é para jogar fora o outro, não é para pisar no outro, não é para humilhar o outro porque é diferente de mim, não. Ele tem o direito de ser diferente. E eu tenho o direito e a obrigação de respeitar. Se eu passo a agir assim, eu invado o espaço dele, eu perco o controle da beleza da alma, entro no racional. Ó, você vier palmeirense agora, eu vou matar você, cara. Vou dar uma paulada na sua cabeça, sabe? Um dia eu fui no estádio Morumbi, assistir um jogo, fui sozinho. Botei uma camisa assim, né? Jesus te ama, eu também. Quero ver quem vai brigar comigo, né? Aí eu tava lá na porta do estádio, de repente veio a torcida do Palmeiras, querendo confrontar com a torcida do Corinthians, os policiais tudo no cavalo, e eu ali parado no meio. Falei, gente, e agora? Ninguém veio pra cima de mim, por quê? Eu tava neutro, camisa de Jesus. Eu vi aqueles cavalão e os policiais com o cacetete, descendo o cacetete ali no meio da torcida do Corinthians, de um lado, o Palmeiras do outro, aquele alvoroço, e eu lá com a camisola lá, Jesus te ama, eu também. Sabe, ninguém veio pra cima de mim, por quê? Porque a prioridade é Jesus. É a alma. Então quando a alma é prioridade,
é outra história, meu amigo, minha amiga. E essa é a beleza que precisa ser implantada, aproximando o espiritual da sociedade. Só que isso só poderá acontecer com todo um planejamento sábio, com uma conversa entre pessoas entendidas, sábias, para que possa organizar isso e colocar isso para funcionar. Colocar isso para funcionar. E aí nós nos tornamos semelhantes a Jesus, que convivia lá com 12 apóstolos, totalmente diferente um do outro, cada um diferente. Jesus sabia que um lá ia trair ele, mas de boa, deixa o cara. Alguém tinha que me trair, né? Então, seja ele, fazer o quê? Mas ele esteve ali, manteve a sua postura e nos ensinou que a convivência é para estar acontecendo na diferença. E tudo acontece, a unidade. Então, quando você pega, para nós, esse grupo é unido, não significa que todo mundo é como se fosse assim, feito em série, né? Não, não é assim. Por exemplo, aquele chiclete ping-pong, né? Então, todos são iguais. Essa é a união do chiclete ping-pong. Tudo igual, não. A unidade concreta, real, não é assim. É um chiclete assim, um quer uma bola, outro é um triângulo, outro é quadrado, outro tem um caldinho dentro, outro tem uma cobertura diferente. São os chicletes que se relacionam, cada um de um jeito, mas todo mundo é chiclete. E todo mundo tem sabor. Essa é a grande vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, para os nossos tempos. E é o que nós precisamos pedir ao Espírito Santo nessa manhã, que vem nos ajudar. Porque isso é possível. Eu creio que é possível. E peço que o Espírito Santo continue agindo assim, abrindo os caminhos, para que isso possa ser não somente produto de um discurso, mas isso venha se tornar em projetos concretos, práticos, organizados, com começo, meio e objetivos, e implantado para que dê resultados e possamos colher os resultados em todas as áreas da relação humana e respeitando a todos a prioridade. O que é mais importante na humanidade, quem é? É o ser humano, Não é pobre, rico, negro, branco, índio, japonês, não é nada. O mais importante é o ser humano. Ele é um ser humano. Está vindo lá, o caboclo. Ele é ser humano. Ele pode ser palmeirense, corintiano, gordo, magro, alto, baixo, negro, branco, índio, amarelo. Ele pode ser o que quer que seja. A prioridade não é o que as coisas que partem dele, mas é a essência dele. É um ser humano. Então, se é um ser humano, é amado por Deus. Se eu estou dilacerando ele, estou dilacerando alguém que é amado por Deus. Que é amado por Deus, do qual Jesus deu a vida por ele. Eu estou massacrando, eu estou pisando, eu estou judiando, eu estou humilhando. Estou humilhando um filho que Deus ama. Eu estou fazendo isso para ele. Mas o meu Deus que eu busco e oro, ama ele. Ama ele. E eu estou indo contra a pessoa que Deus mais ama. E ferindo ela. Por causa de defender aquilo que eu acho que tem que ser, do jeito que eu acho que tem que ser, da forma que eu acho que tem que ser. Não, meu amigo. Você é mais importante que tudo. Você é mais importante que o futebol, que a sua raça, você é mais importante que a sua etnia, você é mais importante da sua estatura física. Você é um filho de Deus, amado. E eu, porque amo o meu Deus, eu quero amar você, porque Deus ama você. Veja bem, chegou lá, olha só, eu amo muito Jorge, meu grande amigo Jorge. Eu amo muito ele. De repente vem o filho dele e eu começo a pisar no filho dele. Será que isso é certo? Não, é filho do Jorge. Meu grande amigo, tem que cuidar bem dele. É assim, meu amigo.
a verdadeira sociedade que Deus quer que aconteça no meio de nós. Tudo começa na aproximação do mundo espiritual, ó, chegando perto da sociedade, para que possa a alma do ser humano comece a ter vida, ter espaço, poder também interagir, não só o racional, egoísta, autossuficiente, orgulhoso, frio, não, a alma, que é a beleza de tudo. Por isso nós te pedimos nessa manhã, Espírito Santo, que tu venha nos ensinar esse nível de relação no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso comportamento, Senhor. Vem, Espírito Santo, só o Senhor pode suscitar. Só o Senhor pode suscitar caminhos e pessoas para que possam interagir na sociedade com liderança, como liderança, para implantar essa beleza que é um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito. É o que nós pedimos ao Senhor Jesus, pela força e poder do Espírito Santo. Meu amigo, Deus abençoe muito você. Nós somos brasileiros, está vendo aqui? Nós somos brasileiros, uma nação aonde está repleta de pessoas amadas por Deus e que nós precisamos também contribuir para alegrar o coração de Deus, ajudando, fazendo com que o nosso país seja um país que tenha alma além da sua bandeira. A alma esteja presente, a alma seja o brilho das cores que circundam o mapa, o verde, o amarelo, o azul, o branco. E nós possamos verdadeiramente, eu e você, experimentarmos a beleza da ordem e do progresso. O progresso só acontece quando há ordem, organização. A organização, ela não pode ser só humana, a espiritualidade tem que fazer parte, porque a espiritualidade libera aquilo que é mais lindo em nós, a nossa essência, que é a alma, em junção com o que é humano em nós, racional, psíquico, faz com que a beleza possa acontecer em um país, o nosso Brasil. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Daqui a pouco nós vamos falar o nome de todos que estiveram com a gente. Nós voltamos quarta-feira, se assim Deus permitir, com mais um momento da palavra, dentro da nossa live aqui, dos estúdios do Parque da Cidade. Por favor, compartilhe essa live para que outras pessoas possam também analisar isso tudo e repensar um pouco a respeito do seu comportamento e saber escolher, né? Porque ano que vem a gente escolhe os líderes. Eu e você estaremos escolhendo os líderes para, se Deus quiser, isso possa ser implantado com muita sabedoria. Deus abençoe você, um abraço para todos aqueles que estiveram com a gente, a nossa querida amiga. Espírito Santo ilumine você, Deus te abençoe. Tenha uma ótimo fim de semana e uma ótima semana. Nossa grande amiga Ceci Meuri, Maria Merce, Sofia Parente, a Vilma Aparecida, também a Florinda Gabriel, Leocádia Wagner, a Silva Lindomar, também a Claudina Campos, a da Paz Nascimento, a Marilene Menezes. Deus abençoe você, Marilene. E a você, meu amigo, que não quis se identificar, mas está junto com a gente assistindo. E você também, meu querido, que estará nos grupos depois, nas páginas, nos assistindo. Deus abençoe o seu sábado. Fique com Ele. E aquilo que eu sempre falo, que Jesus te acompanhe, que os anjos te guardem e que o Espírito Santo de Deus ilumine os seus caminhos. Forte abraço. Tchau, tchau.